Olá, pessoal, boa noite. Chamar o Dr. João. Olá, professor. Olá, conectando, né? Deixa eu só ajeitar aqui, ó, o celular. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar, né, o convite para tratar da aposentadoria especial, principalmente nesse momento. Para mim é sempre uma honra poder conversar com o senhor sobre direito previdenciário, né? Seu currículo dispensa apresentações, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, professor. Eu também agradeço, Amanda, pelo convite. Sempre uma alegria poder encontrá-la e debater temas do direito previdenciário. Você que é uma grande estudiosa dessa matéria e atua no dia a dia na sua atividade. Obrigada. Então, professor, no novembro, né, nós tivemos a reforma da Previdência, e a reforma trouxe grandes impactos nesse benefício, né, na aposentadoria especial. Então, hoje em dia, nós temos os segurados que têm direito a esse benefício, têm muita dúvida em relação às novas regras, como no sistema vai ter um tratamento diferenciado para aqueles que vão começar a contribuir agora. Então, a gente gostaria de ouvir um esclarecimento acerca desses segurados. Como que fica as regras para quem já estava no sistema, para quem começou a contribuir nesse momento? Gostaríamos de ouvi-lo sobre isso. Muito bem. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão acompanhando essa live. Temos pessoas do Brasil todo que estão assistindo, então, meus cumprimentos a todos por essa oportunidade também de dialogar com alunos, com profissionais que atuam na área do direito previdenciário, com pessoas que estão interessadas no tema. Então, o que acontece? Temos que, primeiramente, identificar o que a reforma da Previdência trouxe em relação à aposentadoria especial. E ela fez mudanças bastante radicais. Primeiramente, no sentido de que nós tínhamos a proteção ou a previsão do 201, que ela era devida em caso de atividades exercidas com prejuízo à saúde e à integridade física. Com a mudança, primeiramente, houve uma alteração que seriam somente as com instabilidade, ou seja, aquelas expostas a agentes químicos, físicos ou biológicos ou associação desses agentes. Vedado, então, a categoria profissional. Na aprovação não se vedou a questão da periculosidade. Ficou a questão da periculosidade para ser tratada através de uma lei complementar que está em tramitação. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que nós não tínhamos idade mínima para aposentadoria especial. No texto permanente não consta, mas nas regras transitórias que estão regulamentando então essa aposentadoria, foi fixado para os novos segurados a idade mínima de 60 anos, no caso de 25 anos de atividade especial. Nós vamos tratar hoje, nós vamos dar mais ênfase à questão da Covid-19, envolve profissionais da área da saúde ou que têm contato com o vírus, né, ou outros agentes biológicos. Quem trabalha nessa posição é necessário 25 anos com essa exposição para gerar direito à aposentadoria especial. Até a emenda constitucional 103,
não tinha idade mínima. Com a emenda constitucional, tanto para homens como para mulheres, tem isso, a idade é de 60 anos. Criou, por outro lado, a regra de transição, para quem já era afiliado à Previdência até 13 de novembro de 2019, quando foi publicada a reforma da Previdência. E aí criou o sistema de pontos. Então, nós temos, por exemplo, a questão para dos 25 anos, 86 pontos. Se nós formos pegar 86 menos 25, dariam 61 anos para atingir com 25 anos de tempo especial os 86 pontos. No entanto, para essa pontuação da regra de transição, podem ser utilizados outros períodos de tempo de contribuição que não o especial. Então, se alguém trabalhou em outra atividade comum, esse tempo de contribuição poderá ser somado para chegar aos 80 pontos, desde que tenha no mínimo 5 anos de tempo especial. Afora isso, numa explanação inicial, nós temos a questão da mudança da regra de cálculo, que a aposentadoria especial era 100% do salário de benefício sem fator previdenciário, considerando o salário de benefício os 80% maiores salários de contribuição. E agora nós temos que o salário de contribuição é a média integral, desde julho de 94, o segurado ingressou no sistema, havendo a possibilidade da regra de descarte daquilo que exceder o tempo necessário. Só que o coeficiente de cálculo que caiu muito, ele baixou para 60% a partir de 20 anos, for homem e 15 mulher, e a partir daí, então, se eleva a 2% a cada ano de tempo de contribuição. Então, isso vai levar para que um homem tenha direito a 100% que ele tinha antes da reforma, serão necessários os 40 anos trabalhados por homem e 35 por mulher. Então, de maneira geral, assim, para poder se contextualizar, a reforma da Previdência fez uma alteração muito grande nas regras de contribuição, a questão da idade mínima, o critério de cálculo, e ainda depois falaram mais também sobre questões envolvendo conversão de tempo e assim por diante. Certo. Essa questão da idade, né, é sempre importante a gente lembrar que a aposentadoria especial, quando foi criada, previu-se uma idade mínima, e posteriormente viu que era se viu que era um contrassenso estabelecer um benefício que justamente exige um tempo de contribuição menor, mas se por outro lado estabelece um requisito etário, você acaba meio que tirando a função social desse benefício, né? E agora, tanto tempo depois, voltou a ser estabelecida essa idade mínima, né? Que ao nosso ver, é meio que realmente um contrassenso para essa espécie de benefício, né? Outro ponto que a gente gostaria de ser tratado é que, em relação a essa regra de transição que o senhor colocou, que prevê essa possibilidade de trazer o tempo que não é especial, trazer o tempo comum para somar os 86 pontos em relação aos aposentadorias dos 25 anos, né? Uma dúvida que muitos advogados, muitos colegas têm tido é se para esse tipo de aposentadoria, na regra de transição para os 86 pontos, seria possível a conversão do tempo para se chegar a esses 86 pontos. A gente gostaria de ouvir do senhor como que seria esse somatório, se seria só a idade, o tempo efetivamente especial sem a conversão e o tempo comum, ou se a gente poderia transformar esse tempo especial em comum para então fazer o somatório. Muito bem, então vamos lá. Com relação, primeiramente, à conversão do tempo especial para comum, a emenda, ela vetou, ou ela disse que só pode converter tempo especial para comum em relação àquele trabalhado até 13 de 11 de 2009. Então, nós vamos partir, dentro desse seu questionamento, se o tempo especial trabalhado antes de 13 do 11, ele pode ser convertido de especial para comum para gerar participação. Bom,
Primeiramente, nós temos que avaliar a seguinte situação. Tem que ter, para que essa pontuação seja 86 pontos da regra de transição, no mínimo 25 anos de tempo especial. Então, se o segurado atualmente tiver 30 anos de tempo especial, ele tem 5 anos a mais do que os 25 necessários. Então, o que nós poderíamos focar para verificar se poderia ter é esses 5 anos que excede aos 25. Agora, não todo o tempo especial, então somente os que excedem os 25 anos. Então, se o tempo trabalhado é anterior à emenda constitucional 103, eu não vejo problema. Porque o tempo que excede, somando 25, anterior e posterior, se for o caso, e tiver 27, 30 anos, esse excedente poderia ser convertido para gerar o acréscimo da conversão para o efeito de atingir os 86 pontos. Esse é um dado importante que eu vejo que pode ser buscado. Com relação à conversão, tem algo que me parece que também ensejar um debate puro, porque não tem regra que trata. Mesmo nós temos ali a portaria 450, que veio trazer regras para regulamentar a reforma, também não abordou e, na verdade, nós vamos ter alguns questionamentos. O que eu coloco é o seguinte, quando a gente falou sempre de conversão, o homem ter 1,4 e a mulher ter 1,2, foi sempre baseado numa regra matemática, qual seja, quando nós convertíamos o tempo especial para uma aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher precisava de 30 anos para ter um coeficiente de 100%. Então, os 25, no caso, eram transformados para 30 e geravam um acréscimo de 20%. O homem era de 25 para 35, então gerava um acréscimo de 40%. Se nós observarmos que, após a emenda, quem for requerer a aposentadoria posterior a 13 do 11, com soma de tempo trabalhado posteriormente, para que ele atinja, se for homem, 100%, ele vai precisar 40 anos. Então, eu entendo que a conversão ela não será mais feita para esse período, para quem não optar pela aposentadoria pura, ou mesmo para aposentadoria especial pura, com excesso, além dos 25, a conversão, se for o homem, deveria levar uma regra matemática simples de 3 para o homem 40 anos. Então, mais do que 40%. E a mulher, em vez de 30 para 35. Então, a mulher já daria para ela 40%, o homem daria ainda mais. Então, são questões novas que vão surgir a partir da mudança, inclusive, para atingir o coeficiente de 100% na aposentadoria. E aí, podemos ver também a regra que trata da conversão, ela deixa a margem de interpretação restritiva. Até o momento não saiu a interpretação restritiva. Mas ela deixa, no 25, parágrafo 2º da emenda, que seriam somente as atividades com efetivo prejuízo à saúde que poderiam ser convertidas se tivessem sido trabalhadas até 13 do 11. Aí nós temos alguns questionamentos. Por exemplo, quem tem o tempo anterior a 95 por categoria profissional e a nocividade da prescrição, teria o direito à prescrição? Quem eventualmente trabalhou em atividade perigosa, então, tem, no caso, um vigilante, um universitário, teria direito à conversão? Eu entendo que sim, mas a norma dá uma margem interpretativa porque dá a impressão de que somente os casos de efetivo prejuízo à saúde é que gerariam direito à conversão anterior a 13 do 11. Então, tem aquela situação, uma lei nova, ela não pode retroagir, alterar questões passadas. E o direito, no caso, a contagem do tempo como especial e até mesmo a sua conversão, é o direito que incorpora o plano jurídico do trabalhador. Então, isso poderá, então, também ensejar margem para outras instituições. Tá. Outra dúvida, professor, que ali no início até a gente chegou a falar um pouquinho, então,
os segurados que forem buscar esse benefício, é muito importante ele verificar qual regra da aposentadoria especial que ele vai se enquadrar, né? Porque, pelo que a gente viu no texto aprovado, continua em que pese a gente sempre dá como exemplo os 25 anos, ainda continua existindo a figura da aposentadoria em relação ali à questão dos 15 anos, dos 20 anos e dos 25 anos, a depender do agente nocivo que aquele segurado esteja exposto, né? E além desse fator, também tem a questão do momento que ele iniciou a sua vida contributiva, fez a sua filiação junto ao INSS, né? Então, como o senhor tratou anteriormente, porque isso é uma dúvida recorrente, né? A idade mínima que a gente discutiu anteriormente é só para os novos segurados. Não estava afiliado a essa regra de transição da pontuação, e essa pontuação também ela depende do agente nocivo, certo? Professor? Não estou lhe ouvindo, professor. Estou sem áudio. Não estou lhe ouvindo. O senhor não me escuta? Vamos tentar novamente contato com o professor. Acredito que ele esteja com algum problema na conexão. Oi, agora está me escutando? Estou ouvindo, professor. Voltou, né? Deu problema no áudio, né? Você estava falando ainda das regras de transição, exatamente. Era, né, que você tinha feito o tratamento. O pessoal tem muita dúvida, porque como normalmente a gente dá como exemplo, a gente escuta como exemplo a questão dos 25 anos, né? Só para deixar claro, se continua valendo as regrinhas para aqueles agentes nocivos que exigem como tempo de exposição 15 anos, 20 anos ou 25 anos, né? Qual seria a pontuação? E outra dúvida é em que momento qual o segurado que vai ter acesso à regra da idade mínima, para deixar bem claro que então são aqueles segurados novos que ainda não estavam filiados ao regime no momento em que foi publicada a emenda, né? E para quem já estava no sistema, que vai ter então acesso a essa regra de transição, né? Muito bem. A filiação aí que tu levasse em consideração, ela ocorre como ela é impositiva. Na verdade, ela não é uma filiação, não é facultativa. Poderá ocorrer, por exemplo, uma filiação até alguém que estava trabalhando numa atividade que não era especial, uma atividade comum. Ele já era filiado. Então, ele está sendo filiado, independente de ter exercido atividades ou não antes do 13 do 11, já terá acesso à regra de transição no caso de 86 pontos, que ela é uma regra que se traduz de uma forma mais ética, porque pode somar todos os períodos para chegar e diminuir a idade. E bem tu colocasse também, poderá ainda ocorrer a regra dos 15 anos para mineiro de subsolo nas frentes de escavação, e 20 para mineração também no subsolo, mas afastado das frentes de escavação e com exposição ao amianto. Mas o grande foco realmente da aposentadoria especial é a regra dos
25 anos. Então, se for de 15, a idade é 55 anos. Se for de 20, a idade é 58 anos. E é claro que a alteração dessa idade, ela pode se dar por lei complementar. Não é necessário uma emenda constitucional modificar isso. E o texto do artigo 1 não coloca ele diz que lei complementar ela dispor sobre isso. As regras transitórias, o positivo que diz enquanto não editada essa lei complementar, então é essa. O projeto de lei complementar que tramita no Senado e bem mantém esse mesmo critério de idade e os mesmos períodos necessários, 15, 20 ou 25, com as idades citadas. Então, não está havendo alteração fora no projeto de lei. Mas pode, como tu colocaste também no início, como a idade é algo que já foi implementado na LOPS em 1960, que tem 50 anos, e foi visto que ela era impraticável, que os trabalhadores acabavam morrendo antes de implementar a idade, agora já cumprido o tempo especial, aqui nós podemos ver isso se repetindo. Muitos trabalhadores ficando com uma incapacidade permanente ou virem a óbito antes de atingir a idade. Então, por isso que me parece que ela não é adequada para esse tipo de aposentadoria, mas é a ser questionado futuramente, até me parece direto no próprio Tribunal Federal, através direta de inconstitucionalidade, pode ser buscado o afastamento dessa mudança constitucional estabelecida. Ou então, que a idade não seja dada. O patamar da idade estabelecido ficou muito alto. Poderia ser uma idade menor. Então, se pega para a mulher, é 60 anos. Se pegar uma aposentadoria da regra nova, é 62 anos para a mulher, certo? E aí a especial fica 60, então o diferencial de idade muito pequeno, praticamente desapareceu toda a compensação pela exposição à nocividade por parte da mulher, certo? Como eles deram de um lado e estabelecendo a idade mínima tiraram do outro, né? Professor, outra coisa que o pessoal tem bastante dúvida, que o senhor chegou a comentar um pouquinho também, em relação ao cálculo, antes da reforma, os segurados eles viam a aposentadoria especial como um benefício muito vantajoso, uma vez, como o professor mesmo disse, o coeficiente era de 100%, então não havia perdas financeiras em relação ao cálculo do benefício. E agora, com a reforma, a gente já parte de um coeficiente aí de 60% mais 2%. Nesse caso, essa regra ela sempre vai partir eu estou repetindo a pergunta porque o pessoal estava reclamando um pouquinho do áudio. Essa regra, então, do cálculo, ela sempre vai partir desse 2% que excede aos 20 anos, ou pode haver algum caso que ela comece a contar esses 2% a mais após os 15 anos? Vamos lá. Acho que o professor está com um probleminha na conexão. Oi. Deu uma falha novamente, eu troquei agora de microfone, vamos ver se melhora, né? Parece que está melhor esse, professor. Está melhor esse? Então tá bom. Troquei o microfone para testar novamente. Isso, Mas vamos prosseguir então. Qual é mesmo que era o questionamento? Então, professor, em relação ao cálculo do benefício, né, a aposentadoria especial sempre foi uma aposentadoria que os segurados gostavam muito, né, quando era possível requerer, uma vez que não havia perda financeira, o coeficiente de cálculo era 100%, né? Então, era benefício integral. Agora, com a reforma, nós observamos que a regra de cálculo acompanha os demais benefícios. A gente parte de um coeficiente de 60%
mais 2% do que excede ali os 20 anos. No caso da aposentadoria especial, essa regra do que excede os 20 anos, ela vale para qualquer agente? Ou nos casos em que é considerado o tempo mínimo 15 anos, a gente pode contar o que excede os 15 anos? Exatamente. Se for a aposentadoria concedida com 15 anos, no caso do mineiro de subsolo em frente de escavação, o acréscimo de 2% começa a partir dos 15 anos, tanto para homem quanto para mulher. Se nós pegarmos a aposentadoria de 20 ou de 25, o acréscimo de 2%, no caso da mulher, é sempre dos 15, e do homem é a partir dos 20 anos trabalhados. Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, sempre quando houver aposentadoria com 25 para o homem, o coeficiente mínimo já vai ser de 70%. E da mulher, o coeficiente ele já vai partir de 80%. Certo? Então, embora seja colocado 60, mas o 60 parte do pressuposto do patamar de 60, de 20 anos trabalhados para o homem e 15 para a mulher. E, professor, em relação à conversão, aí, claro, para os períodos trabalhados anteriores a 13 de novembro, onde era possível ainda essa conversão, o senhor imagina, a gente pode dizer que o tempo convertido, ele também vale para fim dessa majoração no coeficiente de cálculo? Sim, porque esse é o objetivo. Se a pessoa tiver, por exemplo, 30 anos, como eu comentei, se ela conseguir transformar esses 5 que excede, se for homem 7, ele vai ter no coeficiente de cálculo dele, ao invés de 10, ele vai ter 14%. Se ele conseguir trazer um outro tempo comum, a cada ano é mais 2%. Então, para gerar os 2%, não necessariamente tem que ter tempo especial. E isso vale tanto para a regra permanente como para a regra de transição. Então, para o acréscimo, qualquer período trabalhado seria utilizado como tempo de contribuição, no caso, para o acréscimo de 2%, não necessariamente o especial. Então, por isso que seria interessante a busca de todo e qualquer período na aposentadoria especial, o que muda o paradigma, Amanda, porque o que acontecia? Anteriormente, quando alguém ia pedir aposentadoria especial, o foco era só buscar a contagem do tempo especial, para tentar atingir lá os 25 anos, como regra geral. E não se preocupava em ver se tinha outros períodos trabalhados para regularizar, porque não interferia no cálculo e não mudava ao critério para obtenção do benefício. Agora isso altera bastante e aí vai levar então a essa procura então numa ação que busca aposentadoria especial, já não mais só a contagem do tempo especial, mas também contagem de períodos comuns para efeito do coeficiente. E essa vedação, a conversão do tempo que foi trazida pela reforma, assim como como a idade mínima, como quesito etário, né, que a gente acredita que eventualmente venha a ser discutido e até tratado como inconstitucional. O senhor acredita que essa conversão, essa vedação à conversão do tempo, possa vir a ter esse mesmo tratamento no tocante a uma eventual inconstitucionalidade? Eu me parece que pode, no seguinte contexto, a seguinte avaliação. Na medida em que o artigo 201 da Constituição, ele estabelece no parágrafo 1º uma regra que deve ser tratado de forma diferenciada o trabalhador que exerce uma atividade nociva à saúde, e se eu pegar e não permitir a conversão, eu estou negando a validade dessa norma. Então, você imagina o seguinte, um trabalhador que ficou lá 23 anos ou 24 anos trabalhando em tempo especial, e no último ano ele perdeu o emprego, ele mudou para uma outra área, para um outro setor, e passa a exercer uma atividade que não é especial. Todo aquele período, todo aquele seu labor, vai ser contado como comum para o período posterior a 13 de novembro. Então, me parece que essa vedação, ela caracteriza uma violação à regra principal, que é a regra que garante uma contagem diferenciada.
O ponto, o questionamento principal é se a conversão ou o resultado da conversão gera tempo ficto ou não. Isso existe hoje no Supremo Tribunal Federal, uma repercussão geral, se eu não me falha a memória, a 942, que trata dos regimes próprios, que já existia esse questionamento nos regimes próprios dos servidores públicos que buscavam a conversão do tempo especial para comum. E aí, qual era a postura da administração? Era negar, porque no artigo 40 já havia uma previsão da vedação da contagem de tempo ficto. Então, partindo desse pressuposto, não se permitia a conversão. Mas nós temos muitas decisões favoráveis à conversão dentro do regime próprio, entendendo que a regra que veda contagem de tempo ficto não veda a conversão do tempo especial para comum. E então, isso eu decido assim na minha turma já há bastante tempo, nós temos vários precedentes em vários tribunais, mas é um tema que está com repercussão geral lá no Supremo, e o Supremo vai dizer. Então, se o Supremo entender, já diante dessa repercussão geral, que a vedação de tempo ficto não impediria a conversão do tempo especial, me parece que essa restrição que foi estabelecida pela Emenda Constitucional 103, mas não como regra permanente, como regra transitória, ela violaria uma regra permanente, que é do artigo 201-K, parágrafo 1º da Constituição. Então, poderia, eventualmente, vir a ser questionado isso também a respeito da constitucionalidade dessa norma. Certo. Professor, acho que a gente conseguiu discutir bastante dos aspectos sobre a aposentadoria especial, né? A questão da idade mínima, como a regra de cálculo, como era o benefício, enfim. Tratar um pouquinho agora em relação a... o senhor vai falar um pouquinho sobre o risco à integridade física em relação ao reconhecimento do tempo, porque atualmente a gente tem, seja os vigilantes, como colocado pelo senhor, até a questão da eletricidade, do tempo especial. Então, como ficou para o legislador infraconstitucional tratar desse assunto, como que a gente vai tratar desses segurados até o momento que essa legislação for... me parece que não vai mudar aquilo que nós já tínhamos até aqui. Por quê? Porque, embora a Constituição dissesse que o tempo seria especial, que tivesse prejuízo à saúde e à integridade física, nós tínhamos a falta de regulamentação em norma infraconstitucional, a partir de que o decreto 2172 de 1997 excluiu do regulamento as atividades perigosas. Só que, então, nesse cenário anterior à emenda constitucional 103, o reconhecimento ele se dava na via judicial, com base numa súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos e com base também em repetitivo do STJ, entendendo que não havia vedação a esse reconhecimento, mesmo posterior a 1997. Pois bem, vindo a emenda constitucional 103, ela não vedou a conversão ou a contagem do tempo perigoso, embora estivesse na PEC 06 essa previsão expressa. Foi aprovada na Câmara e foi aprovado no primeiro turno no Senado, mas no segundo turno do Senado se entendeu por bem que deveria ser suprimida essa vedação à periculosidade. E acabou assim sendo aprovado o segundo turno com a exclusão, com uma emenda supressiva em relação à periculosidade. Pois bem, então nós ficamos no mesmo status que nós estávamos até a emenda constitucional 103. A concessão na via administrativa continuará sendo negada por falta de norma regulamentadora e na via judicial certamente continuará sendo concedida com o entendimento de que não há vedação. O que falta é uma regulamentação específica, mas se demonstrada que a atividade ela é perigosa, ela deve ser reconhecida. E se nós pegarmos na Constituição, no artigo
7º, lá quando fala dos direitos trabalhistas, lá nós vamos ver que deve ser protegido o trabalho exercido sob condições que são insalubridade, periculosidade e penosidade também. E aí essa norma é uma norma permanente, é uma cláusula pétrea da Constituição que não poderia ser modificada. Então, parece que nesse ponto nós não teremos alteração. Continuaremos a ter o pedido negado na via administrativa e o pedido vai para a via judicial e a jurisprudência do STJ deve se manter nesse contexto da permissão. Certo, professor. Nesse momento, então, eu deixo aberto para o senhor falar mais algum ponto específico que não tenha sido tratado até esse momento, né? Eu gostaria de falar, se me permite, sobre 2 pontos, a questão dos agentes biológicos e a questão de EPI, né, que eu acho que são 2 pontos bem importantes. Então, o que acontece? Quando a gente fala, então, nós falamos da periculosidade, que envolve ali várias profissões que têm periculosidade, frentista no posto de combustível, vigilante, o caso dos eletricitários e outras situações. Nós temos o caso, então, mais comum, que é a insalubridade. E a insalubridade, então, é a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos. O mais comum do físico é o ruído, que a gente encontra com maior frequência. Mas nos aspectos químicos, então, tem muito produto químico de manuseio, né, principalmente na indústria química, está presente em tintas, está presente também em questões de óleos, graxas, lubrificantes, muito presente. E o agente biológico, então, é aquele que vem através de contaminação, e aí está presente muito o risco, o dano em potencial. Então, nós temos, com relação a isso, uma questão também importante, se a exposição ela é habitual e permanente. O que é a permanência, como se entende para o efeito do agente biológico? No agente biológico é o risco da contaminação que está sendo preservado. E ele deve estar presente no local de trabalho. A TNU, inclusive, votou há pouco tempo um representativo de controvérsia a respeito disso. Se não me falha a memória, o tema é o 211 da TNU, do representativo de controvérsia a respeito disso também, admitindo de que, no caso, quem trabalha com exposição, por exemplo, numa enfermeira num hospital, alguém que recolhe lixo, ou a questão do veterinário, ou às vezes que trabalha com outras formas de contágio com animais, no cuidado e tudo mais. Então, esse dano ele é caracterizado em potencial. Então, justamente, vamos pensar agora na época da Covid-19. Chega um paciente dentro de um hospital, todos os que lá trabalham, pelo risco do vírus, pode se contaminar ou não. Aí vem a questão, mas tem os EPIs. Muito bem, aí outro ponto, o EPI é eficaz para afastar o tempo especial? Nós temos decidido pelo Supremo, na repercussão geral, 555, dizendo, bom, se ele for realmente eficaz, não gera o reconhecimento do tempo especial. Agora, se ele não for eficaz, gera. E no caso dessa repercussão geral, foi julgada a questão do ruído. E o ruído, o Supremo diz que não há EPI eficaz. Mas o Supremo não analisou outras hipóteses como agentes biológicos. O incidente, o IRDR, número 15 do TRF da 4ª Região, abordou várias outras questões. E dentro delas está lá os agentes biológicos, os agentes cancerígenos, como que não há EPI eficaz. Então, por exemplo, vamos imaginar, será que um médico que está usando a máscara, ou que está usando a luva, é suficiente para se proteger da contaminação? O enfermeiro que está atendendo esse paciente, ou a mulher, ou a que cuida os trabalhadores que cuidam da limpeza, da higienização, estariam suficientemente protegidos? Não, nós estamos vendo diariamente o número de contaminações altíssimas nos hospitais, nos postos de atendimento, muitos profissionais da saúde vindo a falecer. Então, isso tudo prova que não há EPI eficaz para o
agente biológico. Isso praticamente é um consenso hoje na jurisprudência dos tribunais e juizados especiais da mesma forma. Então, não há como ter esse EPI como eficaz. Então, todos esses profissionais, o que eles vão ter que demonstrar para o efeito da busca da concessão ou de reconhecimento desse tempo especial? Eles vão ter que demonstrar que o trabalho que ele desempenhava era no local onde havia o risco dessa contaminação, por atender pacientes. Isso pode ser não só da Covid-19, mas pode ser também outros riscos e outras doenças que gerem contaminação. E o que acontece? Quando um profissional da saúde vai atender um paciente, ele não tem como primeiro identificar se ele é portador de uma doença que gera uma transmissão ou uma contaminação a respeito disso. Então, ele naturalmente está sujeito a ser contaminado. Pode ser que ele trabalhe 25 anos e não tenha nenhuma contaminação, mas pode ser que ele se contamine na primeira semana que ele está trabalhando, ou pode ser que ele tenha uma contaminação faltando um mês para se aposentar e venha a óbito. Então, são muitas situações variáveis e muitas histórias tristes estão sendo reveladas nesse momento em que nós vivemos essa grande epidemia, essa pandemia que está nos assustando. Então, vocês imaginem o seguinte, às vezes não é só quem está no contato direto lá dentro, no leito do hospital, mas isso pode se transmitir nos elevadores, que é um dos locais de maior nível de contaminação. Ao colocar a mão no local onde outra passou e colocou, fica pelo ar várias horas o vírus também que se propaga. Então é muito difícil. E me parece que com base nisso nós teremos a expansão do reconhecimento dessa situação para outros profissionais. E não há que se fazer prova de que foi contaminado. Quer dizer, o profissional da saúde, o profissional que está trabalhando, mesmo que não seja da saúde, mas que seja responsável também por atividades terceirizadas, às vezes um hospital, da limpeza, da copa, qualquer que seja, também pode contrair. E não há que fazer prova de que se contaminou e que pegou a doença. Então, isso é bem importante. Então, o EPI, ele é sim necessário, é obrigatório e ele tem um papel fundamental, mas ele não é totalmente eficaz para evitar esse tipo de propagação de contaminação em relação à questão da Covid-19, certo? Então, e aí vão vir outras situações, por exemplo, que nós vamos ter outros questionamentos. Sim, mas se alguém, por exemplo, ele está trabalhando, vamos assim imaginar agora, numa atividade que não é um hospital, mas é considerada uma atividade essencial, como um supermercado, ou, como eu estava vendo, o terceiro risco de contaminação está quem trabalha em um banco. Os bancos onde hoje os profissionais, os bancos que atendem um fluxo, e ainda mais com essa questão também do pagamento do auxílio emergencial, um número enorme de pessoas que vão a uma agência bancária. Então, o que acontece? Me parece que todos os profissionais que têm um contato com fluxo maior de pessoas, e há um risco maior para esse período, ele pode, assim, gerar, como o próprio Supremo Tribunal Federal julgou agora, a questão da MP que tratava dizendo que de ficar em cargo do segurado demonstrar, para efeito de caracterizar como acidente de trabalho, que ele se contaminou e não o inverso no local de trabalho. Então, me parece que isso também será um parâmetro novo. Terão situações em que o risco vai passar a existir e aí nós vamos avaliar, pelo menos transitoriamente, por algum período. O grande problema disso tudo, como eu falava anteriormente, é que se nós aplicarmos a vedação da conversão, então se nós tínhamos um trabalhador que vinha em atividade comum e de repente vai ficar 6 meses com a exposição a essa atividade nociva e depois ele volta para uma atividade comum, o reconhecimento desse tempo especial só por 6 meses, ou por 6 meses, que eu não diria só isso, para efeito da aposentadoria especial, poderá não trazer benefício para ele se ele não puder converter. Então, a conversão ela se torna essencial para esses períodos para serem reconhecidos como tal. De qualquer forma, para efeito de caracterização
do acidente de trabalho decorrente, como porque seria doença laboral, continua extremamente válido e pode ser em qualquer local, então, em qualquer vínculo, não apenas na questão das áreas de saúde. É muito importante essa colocação, né, sobre o EPI, e também, eu acho que falando da aposentadoria social, o que tem exigido, obrigada, é ao usar uma comprovação, porque a gente não está capacitado, enfim, uma aposentadoria especial, tem que ver como então, poder de ponto, caso alguma colocação, alguma Eu perdi um pouquinho. Eu perdi um pouquinho o seu áudio, mas você está me passando para considerações finais, é isso? Isso, Isso, tá ótimo, né? Porque que tá esse um período de muitas lives, né? E a gente tem visto a conexão, às vezes, não ficar de melhor qualidade. Eu deixo assim, eu queria deixar uma reflexão muito importante, que o objetivo da aposentadoria especial, ela nunca foi o propósito de que as pessoas se aposentassem mais cedo. Pelo contrário, na verdade, o objetivo sempre foi que a gente tivesse condições de trabalho adequadas para que ninguém fosse contaminado, para que ninguém sofresse danos à sua saúde e que as pessoas pudessem trabalhar por mais tempo e, quando se aposentassem, terem condições ainda de desfrutar do período da aposentadoria com qualidade de vida. A aposentadoria especial, vamos dizer assim, ela só surgiu como uma forma de dar uma compensação, de evitar que as pessoas viessem a se tornar pessoas incapacitadas pelo tipo de atividade que exercem e o tempo, pela duração do período trabalhado, ou muitas vezes vir a óbito antes de adquirir ou de completar o período para a sua aposentadoria. Então ela surgiu por saúde, quanto inevitáveis essas condições de ter uma compensação. E tem casos que nós nunca vamos poder evitar, se nós pensarmos questão de saúde, né? Da questão dos agentes biológicos. Certamente nós não vamos ter solucionado isso nem agora, nem no futuro, porque toda vez que há um vírus novo, há uma contaminação nova, os profissionais da saúde vão ficar expostos. Se nós pensarmos nos profissionais que fazem o recolhimento do nosso lixo diariamente, a exposição que eles estão submissos no recolhimento do lixo, embora hoje se melhorou bastante na forma de processamento, dos EPIs utilizados, mas ela está inerente a esse tipo de situação. Então, e essas e outras tantas situações, a pessoa que trabalha, seja numa questão de risco, num profissional da área que tem atividades que são realmente perigosas, pega os vigilantes, cada vez mais nós temos um nível de violência mais elevado na nossa sociedade. Então, são profissionais que estão também cada vez mais sujeitos a essas situações. Então, o que eu vejo é que nós temos sim que aprimorar essas regras de proteção, melhorar a questão de equipamentos de proteção coletiva e individual e procurar, quando isso não for possível, uma proteção efetiva ao trabalhador, ter essa compensação, proporcionar uma aposentadoria com condições diferenciadas do que os demais trabalhadores. E quando a gente dá um tratamento diferenciado para quem está em situação diferente, nós estamos, na verdade, aplicando o princípio da igualdade no âmbito material. Quer dizer, nós temos que tratar quem está em situação desigual de forma desigual, para que a gente possa, então, ter uma justiça na proteção social.
Então, parece isso, mas acima de tudo, o que eu desejo é a saúde a todos, a saúde e desejando que todos possam passar por esse período, tomando todos os cuidados, não só os que estão na área da saúde, que são mais propensos, mas cada um de nós, tomando todas as precauções, usando os EPIs que nós agora também precisamos, ao sair de casa, usar uma máscara, usar uma luva, né? E procurar sair menos de casa, porque aí o risco é o menor. Tem uma tabelinha onde mostra, né, onde o risco é menor de contaminação, e é em casa. Então, esse é o ideal para esse momento, e nós não podemos acreditar que não tenha uma letalidade alta. Quando isso bater a porta das nossas casas, a gente aí não pode se desesperar, a gente tem que tentar se prevenir. E eu quero então também agradecer a você, Amanda, agradecer ao Notório Saber, faço também através da nossa querida Gisele Kravchenchin, que é coautora no livro de Prática Processual Previdenciária, nosso livro que é muito utilizado no dia a dia, e colocar à disposição também para outras oportunidades tratarmos desse tema ou de outros polêmicos que a gente sempre tem procurado, principalmente também nesse momento de isolamento, contribuir de alguma forma, fazendo então essas transmissões para colaborar no estudo e também em reflexões a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo e de como ter uma proteção social mais adequada. Então, muito obrigada mais uma vez, professor. Só para deixar claro, essa live vai ficar salva aqui no perfil do Notório. Muito obrigada. Como todo evento que o senhor participa e colocações e dá a sua sobre está sendo obrigada. E encerrar a live com esses últimos esclarecimentos. Obrigado e até mais. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.